Tá, vamos lá. Eu vou tentar fazer esse vídeo aqui, porque eu não fiz isso em micro 1, vou tentar fazer isso agora aqui em micro 2. Pra gente ter uma visão geral de todas os patógenos aí que a gente viu, certo? Todos os protozoários, todos os helmintos, ou seja, toda essa parte aí de patologia, morfologia, de uma forma geral. Então, o que foi que eu fiz aqui, para todo mundo entender? Eu vou disponibilizar esse resumo aqui lá no drive da turma lá. Que a gente tem que ter essa visão geral, porque assim, ó, ele falou de malária, ele falou lá de toxoplasmose, certo? Ele falou também de sarcocitose, que é aí um parásito também. Ele falou também de amebíase, referente a Entamoeba coli, estolística gengival. Ele falou também de giardia. Ele falou também de tricomoníase, né, de trichomonas aqui, ó, tricomonas, certo? Ele falou também de leishmaniose. Ele falou de doença de Chagas, que é a trypanosoma, também cruzi. Ele falou de helmintos, os principais aqui, que são a tênia, né, que é cisticercose, há também a esquistossomose, né, que é a esquistossoma, que é a Mansoni, e também as caridíase ou lombriz intestinal. Então, eu trouxe todas as características, assim, iguais, o que é que tem de uma, né, que tem em comum com a outra, o que é que tem de diferença entre elas, e tentei manter um padrão aqui de quem é o agente, de quem é o hospedeiro definitivo, que é intermediário, de acordo com o que ele me forneceu no slide, e também de acordo com informações que eu fui na internet que não estão no slide, que pode ser que também caia. Pode ser que caia ou não, mas isso aqui vai servir lá pra frente também, né? Isso aqui vai ficar aqui pra vida toda aqui. Então vamos lá. Então coloquei as patologias aqui de verde, as características morfológicas de cada um. Eu vou começar lendo aqui de que forma foi que eu separei. Primeira coisa, protozoário, certo? Que são os apicomplexos, que ele falou lá que formam quistes, certo? Os protozoários também com outras partes morfológicas, por exemplo, com quinetoplato, né? Com pseudópolos, com sem quinetoplato também, né? Com aqui membrana ondulante também. Então eu separei esse. E os helmintos, que são os vermes aí, certo? Então começando aqui pela parte de apicomplexas, que a gente viu lá no vídeo falando sobre elas, são intracelulares, né? São apicomplexas. A gente viu aí a malária, que é o famoso plasmodium aí, onde a gente vai ter aqueles tipos lá de acordo com o vídeo que eu gravei, né? Que é falciparum, vivax, malariae e aquela ovale lá. Sendo que a mais virulenta aí é a falciparum, certo? Então, morfologia, ele é um protozoário. Também a ação é compressiva, né? A gente viu lá aquela ação compressiva de pressionar os órgãos, tal, a questão pulmonar, a hepática também tem essa ação compressiva. Também a via de entrada aí é a picadura desse mosquito chamado Anopheles, certo? Reservatório eu não coloquei porque eu não vi lá. O hospedeiro definitivo é o homem. O intermediário é o próprio mosquito, certo? Causa hipersensibilidade do tipo 3. Esse protozoário se aloja onde tem afinidade pelos eritrocitos, que é o mecanismo de aderência. Esse protozoário também, plasmódio, é por reprodução sexuada e assexuada, a gente viu lá. As assexuadas acontecem dentro do homem e na glândula do mosquito, enquanto a sexuada ocorre na parte intestinal do mosquito. A gente viu que esse ciclo é um tipo de ciclo indireto ou heterocênico, por quê? Porque envolve um hospedeiro intermediário. Já o direto não tem hospedeiro intermediário, ele é somente o protozoário e o próprio homem, certo? A característica morfológica, ela é apicomplexa intracelular. E as enfermidades que causa aí, né, óbvio, a malária, onde a gente vai ter casos que a gente viu lá no vídeo de malária não complicados e os casos graves complicados, que é gerado pela falciparum. Enfermidade de forma geral aqui não complicada está relacionada aí ao grau de exposição baixo, certo? E a antecedente de febre com 3 dias prévios aí, lembra que eu falei lá? 3 dias prévios de febre, onde vai gerar vômito, náusea, dor de cabeça, aquelas complicações que é padrão lá da plasmódio, certo? Já a parte complicada
Vem aí, já tem uma relação com a alta exposição, antecedente de febre prévia de 24 horas, presença de anemia, palidez, acidose metabólica, insuficiência renal, edema agudo de pulmão. Tudo isso daí acontece aí na fase complicada da malária, plasmódio, certo? Já comparando a plasmódio com toxoplasmose, aqui a gente vê o que aqui, ó? Também é um protozoário, não é um helminto, certo? O agente é o toxoplasma. A gente tem aqui a ação compressiva, igual a também da malária, certo? Também há uma ação compressiva. A via de entrada já é por ingestão, transplacentária. Lembra lá que tem a parte congênita, né? Tem de imunidade e a parte também... Opa, botei 2 vezes congênita. Deixa eu ver o que foi que eu alterei aqui. Opa, acabei errando aqui. Vou ter que corrigir no meio adquirida, certo? Deixa eu corrigir aqui. É no meio do vídeo mesmo. Onde a gente vai ter lá, né, a congênita, os imunodeprimidos, quais enfermidades geram, e a adquirida também, certo? Onde a gente vai ter aquele processo lá de toque, e a outra também que é de Sabin, certo? Isso aí é bom ver no vídeo de toxoplasmose, se eu estou trazendo uma visão geral do processo, certo? Tem um vídeo aí de toxoplasmose que eu vou deixar aí também no canal. Então, a via de entrada é ingesta, transplacentária, inalação e transfusão. Quem é o hospedeiro definitivo é o gato. Quem é o intermediário, ele diz lá que são animais de sangue quente, como rato, boi, porcos, galinhas. E o acidental é o homem. Não gera nenhum tipo de hipersensibilidade. Ele também não falou lá de questão de aderência a nenhum mecanismo de aderência. Mas o tipo de reprodução é sexuada e também assexuada. E é esse tipo de ciclo ele é indireto ou heteroxíneo. Por quê? Porque tem um hospedeiro intermediário. Característica morfológica, a gente está falando aqui de apicomplexas e intracelulares. Ou seja, essas toxoplasmose e a malária geram quistes aí, certo? Aí a gente vê as enfermidades congênitas já na toxoplasmose, que é hidrocefalia, coriorretinites, né, calcificação cerebral e convulsões. Também tem a parte de imunossuprimidos, que é encefalite, pneumonia e miocardite. E adquiridas aí são infecções ganglionares, taquicardia, né, coriodites, né? Pneumonites intersticial, neurológica, cutânea e digestiva. Então, essas são as enfermidades aí referentes à toxoplasmose. Então, perceba a diferença com relação às enfermidades. Lembrar que malária está relacionada ao falciparum vivax malariae, né? E a toxoplasmose é a congênita, a parte adquirida aí é totalmente diferente, mas o que elas têm em relação é que elas são compressivas, elas são protozoários, né? Essa já é por picadura de inseto e essa daqui é por injeção e inalação transplacentária ou transfusão de sangue ou algo do tipo. Aqui o definitivo na malária é o homem, já aqui o definitivo é o gato. O homem ele entra como acidental, né? Essa aqui gera uma hipersensibilidade do tipo 3, que é aquela que é mediada aí por, se eu não me engano, é imunocomplexos, certo? Essa daqui é assexuada, daqui também é sexuada, e também ciclo indireto e também ciclo indireto. Além dessas duas, tem outra aqui também, que é apicomplexa, que é a sarcocistose. Sarcocistose, cuidado para não confundir com cistocircose, que é a tênia aí, certo? Então, sarcocistose é um protozoário. Cistocercose é um helminto, que é a tênia. Então pode confundir, apesar de que elas duas são adquiridas pela carne, comida de carne e comida do porco. Então pode ser que ele coloque isso aí como prova diferencial na prova, de um para o outro, certo? De cistocircose, que é um helminto, de sarcocistose, que é um protozoário. Que é um protozoário também intracelular apicomplexo, certo? Também de reprodução assexuada, igual os dois lá de cima. Também indireto porque tem um intermediário, certo? É também compressiva, certo? A via de entrada já é alimentar, óbvio, a gente está falando de carne de porco e bovina também. Tem um definitivo, o hospedeiro definitivo é cão e gato, certo? Animais carnívoros. Quem entra como acidental, o homem aí também entra como acidental. Pelo menos foi o que eu achei que na sarcocitose
o homem é acidental também, certo? O intermediário já é o bovino, suínos e o caprino, não tem nenhum tipo de hipersensibilidade nem mecanismo de aderência, e eu já falei de reprodução assexuada indireta, é o ciclo dele aí, certo? Aí vem aí as enfermidades. Tem enfermidades leves, que são dores musculares, fadiga, febre e mal-estar, e a grave, que são danos hepáticos, pulmonares, neurológicos, oculares e musculares. Sarcocitose tem praticamente os mesmos sintomas com relação à cistocircose, que é um parásito. Vou lá embaixo para mostrar aqui, porque a prova diferencial é que um é protozoário e o outro é o minto. Tá vendo aqui, ó? Aí eu tenho aqui, ó, cisticercose, certo? Cisticercose já é falando aqui sobre a tênia, tá vendo? Um é um minto, né, do tipo platelminto sextodo aí, mas aqui o que eu quero trazer é a enfermidade, porque depois eu vou voltar a falar sobre isso. Aqui, ó, afeta o sistema nervoso, convulsão, dor de cabeça, demência e também alteração visual e cegueira. Tem que tomar cuidado aí para não confundir, mas depois eu explico aquele lá certinho. Aqui já causa também, né, danos hepáticos, pulmonar, tá vendo? Ó, neurológico, ocular e muscular, certo? Então, esses daqui são os apicomplexos, pelo menos os 3 principais que eu trouxe aqui. Já os daqui, ó, eles já são outros, certo? Por que eu trouxe isso aqui, ó? Porque tem onde ele fala lá, os outros tem um quê de característica morfológica diferente. Um é com pseudópodos, o outro é com flagelo com kinetoplato, esse aqui já é sem kinetoplato, esse daqui já é com kinetoplato, esse aqui também é com kinetoplato, e além disso tem uma membrana ondulante aí, que é a leishmaniose, certo? Então, falando sobre a amebíase. Amebíase, a gente aí tem as entamoebas. Então, falou de amebíase, de ameba, né? São as entamoebas. Então, elas estão relacionadas aí com a parte de diarreia e disenteria. E os agentes são entamoeba coli, histolística e gengivale, certo? Tá ali escrito coisa, mas é gengivales. Então, histolístico, o nome já diz disenteria, né? Histolístico, disenteria, e diarreia aí, a E. coli. Morfologia é um protozoário também. A ação é destrutiva, ou acaba destruindo aí esse intestino grosso. A via de entrada é pela ingestão de alimentos e água, que são os reservatórios. Hospedeiro definitivo, apenas um homem aí. Não tem intermediário, não tem acidental. E, consequentemente, se não tem intermediário, olha aqui, ciclo é direto, monossênico, certo? A gente tem aí também um mecanismo de aderência ao epitélio do colo, óbvio, se afeta e destrói o intestino grosso, também causando diarreia e disenteria. Então, o mecanismo de aderência é no epitélio colônico, certo? A gente tem aqui a reprodução é por difusão binária, tá? A gente vai ver aí que geralmente os ciclos direto, monoxênico aqui, ó, monoxênico, são binários, certo? A reprodução binária, a gente viu lá que a reprodução binária é assexuada, certo? A reprodução sexuada, a gente viu lá que a gente tem a reprodução múltipla e a outra é a reprodução me fugiu o nome agora. Reprodução múltipla e a outra é a... Deixa eu confirmar aqui. Me fugiu o nome agora. É uma que não é a binária. Opa, não. É isso. Reprodução divisão binária, certo? Ou múltipla ou divisão binária. E a gente falou lá, no vídeo que eu gravei, de divisão binária, está relacionada às amebas, tá vendo? Então, se a gente está falando aqui de entamoeba coli, ó, se a gente está falando aqui de entamoeba coli, que é uma ameba, óbvio que é difusão binária. Então, perceba, tá, que a gente tem outra aqui por difusão binária chamada giardia, que também é um ciclo direto, ó, só tem um homem lá, ó, como hospedeiro definitivo. Então, é o ciclo do protozoário para o homem, do homem protozoário, certo? Vamos lá, então a amebíase a gente viu lá que é a partir de entamoeba coli, histolística e gengival, e eu acabei de falar que é por divisão assexuada, divisão binária. O ciclo é direto, né? E as características morfológicas é pseudópodos, certo? Então a amebíase, eu falei pseudópodo, entamoeba coli, histolística e gengival, certo? Causa o que? Diarreia, disenteria. Então ele pode colocar lá
tudo relacionado a essa patologia com essas características e pedir para a gente definir. Perceba que já a Giardia aqui, ó, ela já dá diarreia, dor de cabeça, náusea, vômito e desidratação, porque ela também, ó, é por ingestão e também é relacionada ao epitélio duodenal e jejunal. Perceba que aqui é no colo, né, no intestino grosso, olha aqui a diferença, a amebíase. Já a Giardia que tem as mesmas características, percebam aqui, ó, praticamente as mesmas coisas aqui que ele gosta de colocar na prova, porém aqui é no duodeno e já é no intestino delgado, certo? E no duodeno aí também. E aí essa é prova diferencial para Giardia aí. Então Giardia, a gente tem aí giardíase, né? Agente Giardia é também um protozoário. Via de entrada é por ingestão, tá? Reservatório homens e animais, sendo que o definitivo é o homem. Tem um mecanismo de aderência ao epitélio jejunal duodenal. E a reprodução também é por difusão binária sexuada. Ciclo óbvio direto monossênico. Características flagelo com kinetoplato. Então olha outra diferença aqui, ó. Então você tem aqui Pseudopus, ameba, flagelo, kinetoplato. Tá vendo que aqui tem diarreia? Tá vendo que aqui tem diarreia? Então aqui já é uma prova diferencial, certo? Então tem que ficar ligado aí que também, além do duodeno e do intestino grosso, pode cair essa prova de diferenciar aí a amebíase de Giardia. Por isso que é bom deixar assim no macro para poder enxergar legal. Vem outro aqui dizendo também que é um protozoário, ó, só tem um homem, direto, monossênico, difusão binária, que é essas trichomonas aí, que ele falou que tem a vaginal, tenax e essa hominis, certo? A vaginal é por óbvio sexual. A tenax é beijo pela boca. E a hominis é intestinal. Ou seja, perceba que aqui, ó, todas as características são iguais. Aqui já é sem kinetoplato. Ó, sem kinetoplato. Tricomoníase, né? Tricomoníase. Flagelo sem kinetoplato, tricomoníase. Flagelo com kinetoplato, Giardia. Amebíase, Pseudopus. Olha a diferença, certo? O resto é tudo igual. Só que aqui é dividido em 3. Então as enfermidades aqui também vai ser diferente. Então a vaginal, ela vai ser corrimento, odor, coceira e dor. A tenax vai ser assintomático ou também pode acontecer irritações, inflamação na gengiva, porque a gente viu que a vaginal é sexual, né? Então vai ser corrimento, odor, coceira e dor no local também. Já a tenax, que é na boca, a gente vai ter ou tá assintomático ou então vai ter irritação aí na parte bucal ou inflamação da gengiva. E essa intestinal, que é a hominis, vai ter diarreia, flatulência e dor abdominal. Perceba que diarreia na hominis já tá aqui, diarreia tá aqui, diarreia tá aqui. Então tem que ficar ligado nesse processo aí, porque aqui é sem kinetoplato, para não cair na pegadinha dele lá, beleza? Aí vem leishmaniose. Leishmaniose a gente já via aí, já começa a entrar diferente, por isso que eu deixei essas duas aqui embaixo, ó, porque elas são tanto a doença de Chagas, que é a tripanossoma, e a leishmaniose, né, que é a leishmania, aqui já são sexuada, tá vendo? E assexuada já tá diferente, essas duas já tem uma correlação entre elas, já totalmente diferente das três lá de cima, certo? Apesar delas serem protozoários também, não é mintos, certo? Então, leishmaniose, a mais comum aí é essa togumentar, certo? É um protozoário, ação destrutiva, né? Destrói a boca, aí ele colocou lá que a leishmaniose brasiliense tem essa capacidade de destruir aí a região da mucosa bucal, certo? Aqui diz que é via de entrada é picadura, certo? Do mosquito. A gente vai ter um reservatório que é o cachorro. Tem um hospedeiro definitivo, que é o homem, e um intermediário, que é mosquito. Perceba que toda vez que entra o intermediário, olha aqui, já vem um ciclo indireto heteroxênico, porque é intermediário, certo? Tem um hospedeiro intermediário. Então, tem um ciclo lá onde ele diz assim, que o mosquito vai lá e pica o cachorro e infecta o cachorro. Só que esse cachorro, ele não tem capacidade de infectar o homem. Mas um outro mosquito, se picar esse cachorro e picar o homem, ele pode também mandar direto para um homem. Ou o mosquito vindo direto e picando o homem, óbvio, né? Então, existe um intermediário aí, ou existe um reservatório que pode ser o cachorro. Existe um intermediário para fazer chegar nesse homem aí, que é o mosquito, certo? Essa leishmaniose causa uma hipersensibilidade do tipo 4. Eu coloquei aqui porque estava na tabela. Vai que cai, tá?
Mecanismo de aderência nos macrófagos, ele diz assim lá numa tabelinha que caiu dele lá também. Ciclo direto e indireto, ou ciclo é indireto, né? Porque tem um intermediário. E as características morfológicas, ele tem uma membrana ondulante e kinetoplata também, com kinetoplato. Lembra naquele resumo lá, onde eu mostrei aqui, ó. Tá vendo? Pseudópilo, ameba, flagelo com kinetoplato sem kinetoplato, ciliado e membrana ondulante. Esse de membrana ondulante aqui, ó, é Leishmania, tá vendo? Leishmania, tá vendo? Membrana ondulante. E além de ter a membrana ondulante também, ele tem um flagelo com kinetoplato, certo? Então, tem essas duas características aí para leishmaniose, certo? E aí, quais são as doenças da leishmaniose? Tem a parte cutânea, vou até marcar assim, ó, para ficar diferenciado. Cutânea, visceral e mucocutânea, certo? Então, pode acometer aí úlcera, nódulos e placas na parte da pele, certo? Pode acometer o fígado aí, o baço e a medula óssea. E a parte mucocutânea, a boca, nariz e garganta também para leishmaniose, certo? Já a doença de Chagas, que é Trypanosomas cruzi, né, tem que lembrar disso, é um protozoário também, através da picadura do barbeiro. Então vai ter aí um intermediário. Tem reservatório, ele diz lá que cães, gatos e ratos como reservatório e o homem como hospedeiro definitivo. Perceba que ela causa a doença de Chagas, causa hipersensibilidade do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3 e do tipo 4. Tá em todas aqui, ó. Pode ser que caia isso na prova, então é grave aí, por isso que vai afetar o coração, o sistema nervoso e também a parte digestiva aí, certo? O mecanismo de aderência é a fibroblastos e a reprodução é sexuada e assexuada. A gente tem aí o intermediário, que eu já falei aqui, que é o barbeiro. Então vai ser um ciclo indireto ou heteroxênico. Características morfológicas: flagelo com kinetoplato, e as enfermidades, como eu falei, afetam o coração, sistema nervoso central e sistema digestivo. Coração é inchaço do coração, né? Aumenta esse volume aí. Antes de entrar em aumento, agora que muda totalmente diferente, que são outros tipos outros tipos aí de patógenos, certo? A gente, só dando uma geral aqui, ó. Então a gente tem aí as apicomplexas: malária, que é plasmódio, toxoplasmose, toxoplasma e sarcocistose, certo? A gente tem aqui com outras características, que é a amebíase, nós temos aí a giardia, nós temos aí a trichomonas, a tricomoníase, certo? Leishmaniose e doença de Chagas. Lembrando que esses três aqui, ó, esses daqui são por difusão binária, certo? São por difusão binária, assexuada apenas, e esses dois aqui, leishmaniose e doença de Chagas, que é trichomonas, são sexuadas e assexuadas, certo? Kinetoplato para giardia, certo? E também para doenças de Chagas aqui, trichomonas e também leishmaniose. Aqui apenas amebíase, pseudópolis e ameba, e tricomoníase é sem kinetoplato. Perceba que sem kinetoplato é apenas tricomoníase, tem que lembrar dessa forma, porque a amebíase aí a gente sabe que é pseudópolis, né? As amebas são pseudópolis. Então o resto, os outros três aí fica com kinetoplato, certo? No flagelo. Agora entrando em aumentos, eu deixei os três principais aqui: cisticercose, ou esquistossomose e ascaridíase ou lombriz intestinal. Vamos ver esses dois aqui, ó. A gente tem aí a cisticercose, é a tênia, certo? É um helminto da classe dos platelmintos cestodos. Não, tênia são cestodos, certo? A ação dele é para ser obstrutiva, né? Já que é um helminto. Via de entrada aí, via de ingestão. Hospedeiro definitivo é o homem e intermediário é a vaca. A reprodução dos helmintos, percebam aqui, ó, somente sexuada, somente sexuada, somente sexuada. Então, tudo isso aí tem em comum neles aí, que é somente sexuada. É por ingestão e também é por ingestão. Então, esse macete aí que a gente tem que estar olhando aqui. Sempre tem um intermediário aqui, ó, nesses dois aqui, ó. Já aqui não diz que é intermediário, as caridíases, mas eu não investiguei, não tá no slide, tem que olhar na internet, eu não vou ficar entrando muito nesse detalhe não, certo?
Então, continuando aqui sobre cisticercose, que é a tênia, certo? O hospedeiro definitivo é o homem, intermediário é a vaca, ou seja, a gente come aí a vaca, ou a carne de vaca, ou carne de carneiro, de porco, certo? A gente tem a hipersensibilidade do tipo 1, perceba que tudo relacionado a euminto tem hipersensibilidade do tipo 1, do tipo 1, do tipo 1. Com uma exceção que extossomose tem do tipo 3 e do tipo 4, ou seja, lá na tabela, eles dizem que esses eumintos liberam as fezes, que são dejetos dos seus metabólicos, e isso acaba causando uma reação alérgica. E a gente lembra que hipersensibilidade do tipo 1 é alergia, é IgE, certo? IgE, certo? Imunoglobulina E. Então lembra disso aí, que sempre eumintos está relacionado a IgE, que é hipersensibilidade do tipo 1. Tudo em comum entre eles, certo? Aí vem aqui, reprodução somente sexuada, eu já falei para todos. Característica morfológica, detalhe importante. Aqui ele fala o seguinte: lembra que a tênia, ela tem uma forma plana e fracionada? Já a extossomose é uma forma... Já a ascaridíase é uma forma cilíndrica e contínua, tá? Então, esse extossomose eu não achei a forma morfológica, então como não tem lá, eu também não vou ficar procurando não, tá? Então, tem que lembrar disso aí, que se falar... foi encontrado euminto de forma plana e fracionada, tem que lembrar que é a tênis, ou seja, a cisticercose, certo? Já o ascaridíase, ela é cilíndrica e contínua. Então, continuando aqui, a gente tem aí as enfermidades relacionadas à tênia, que aí afeta o sistema nervoso, causando confusão ou convulsão, dor de cabeça, né, demência e alterações visuais e cegueira aí, certo? Então, pode se alojar aí no cérebro, causando essas convulsões, dor de cabeça, demência, tudo relacionado à parte cerebral aqui. Já a extossomose, que é Extossoma mancini, é um euminto, platelminto, trematodos. Perceba que a tênia é um euminto, platelminto, 6 todos, certo? Então, C de cisticercose, de tênia, tá? E deixa aí esse trematodos aí para extossomose. Via de entrada é penetração direta ou ingestão. Aqui era só ingestão, ou seja, a extossomose ela tem essa capacidade de entrar aí na pele. Hospedeiro definitivo, o homem, igualzinho aqui, ó. Já tem um intermediário, que é aí o caramujo, e aqui era a vaca e o porco, certo? Hipersensibilidade do tipo 1, 3 e 4. E tem a reprodução, que é padrão de todo euminto aí, somente sexuada. A gente tem aqui também importante aqui que o ciclo, óbvio que é indireto heteroxênico. Por quê? Porque tem um intermediário. Aqui também é a mesma coisa, eu vou até copiar aqui, tá? Porque tem um intermediário ali. Vou colar aqui, ó. Tá? Porque tem um intermediário também indireto heteroxênico, certo? E aí a gente tem as enfermidades aí, que é aumento do fígado, aumento do baço, tá? Hemorragia digestiva, hipertensão portal e morte. Então, tudo isso daí pode acontecer aí devido a extossomose. Hipertensão portal, hemorragia digestiva, aumento do baço, aumento do fígado e morte. Ascaridíase ou lombriz intestinal, que é a ascaris, é um euminto também, da classe nematodos. Perceba que esse daqui eram platelminto, essa só é nematodos, não tem outra classificação. E sim, esse platelminto se divide em cestodos e trematodos, certo? Ou tremátodos, não sei como é que fala aí, enfim, tem esses termos assim. Então, eu não anotei reservatório, nada disso aqui. Hipersensibilidade padrão do euminto, tipo 1 por IgE. Somente sexuada padrão também do euminto, tá? E ciclo mono indireto, ou seja, não tem aqui, ó, só tem um definitivo. Vou até colocar o homem aqui como definitivo, o homem. Um homem aí como definitivo para ascaridíase. Então, perceba que ela já tem uma diferença entre as demais, que a intenção desse vídeo é justamente ter essa visão macro aí, de comparar um com o outro para ter a prova diferencial, que ele vai colocar lá de caso clínico. Aqui diz que a característica dele é de forma cilíndrica, né? Enquanto a tênia lá, que é a cisticercose, já é forma fracionada e plana. E as enfermidades que geram aí desconforto abdominal, dificuldade para defecar, diarreia e vômito, porque tem ação aí obstrutiva, como é padrão dos eumintos aí também, certo?
Lembrando que a esquistossomose também tem essa capacidade de se alojar na cabeça aqui, ó, ou se alojar no fígado, no baço aqui, causar hemorragia no intestinal, e aqui a cisticercose que a tênia pode ir parar aí também na cabeça e gerar convulsões, dor de cabeça. Então, a intenção desse vídeo é justamente, terminou aqui, é fazer esse comparativo, porque é sempre o que ele coloca lá como opção na prova. Para aí, olha direitinho o resumo, porque isso aí tá o geral de tudo que vai cair, que eu acho que é importante aqui, só que eu acho que vai ter várias questões de prova. Beleza? Tamo junto aí, falou.